terminei a última aula dizendo que você deve chamar o paciente pelo nome dele. O nome dele está sempre num quadro acima do leito dele. Ali tem o nome dele, a idade dele e o problema que ele está tratando e o médico dele. Embora tenha todas essas informações, essa informação não é para você. Você não pode chegar e dizer assim, você está com esse problema aí, Não faça isso. A pessoa não sabe que tem aquele quadro e não fica lembrando daquilo. Então também não lembre dele da doença. Você está ali em nome de Jesus. Você está ali para falar do Evangelho. Então, anote o nome dele, chame ele pelo nome. Não fale de idade, não comente situações, porque tem algumas pessoas que vai visitar e perguntam, o que você tem? Aí a pessoa diz, olha, eu tive um mal súbito e eu comi um negócio e passei mal. O visitador despreparado diz assim, pois é, rapaz, lá na minha rua, uma pessoa também teve o mesmo sintoma teu, com 3 dias ele morreu. Então imagina, a pessoa vai ficar assustada. Por quê? Porque você vai falar de uma coisa que não diz respeito a esse tema. Aquela pessoa morreu, pode até ser por causa da mesma doença ou por outra coisa, mas cada ser é individual. Não devemos tratar coletivamente naquilo que é individual. Então, anote o nome, anote o telefone, visite-o mais vezes e não se esqueça que se ele está preocupado com o tema que eu já falei nas aulas anteriores, com a família dele, é uma excelente oportunidade para você também se preocupar e mostrar a preocupação e uma oportunidade de evangelização. Quando o paciente está muito preocupado, diz, pastor, o senhor faria um favor para mim? Eu estou muito preocupado com a minha família, faz dias que eu não entro em contato com eles, podem estar passando alguma necessidade. Ao contrário da capelania carcerária, que eu vou falar em outras aulas, em outro módulo, na capelania hospitalar você pode fazer a assistência social. Deixa eu abrir um parênteses e eu vou fechar. Na capelania carcerária, visitador não faz favor para detento, porque um ato simples de boa-fé que você possa ter, por favor, leva essa correspondência lá para minha esposa, e você leva uma carta, não é uma mensagem, eu te amo, estou com saudade. Pode ser uma sentença de morte para quem entregou ele, foi a causa dele ser preso. E aí você, cheio de boa intenção, de boa fé, faz um favor e leva uma carta para a esposa, e a carta não é para a esposa entregar para o parceiro de tráfico, dizendo, permita usar essa expressão usada por essas pessoas que praticam esse mal, dizendo, manda apagar o fulano de tal, porque foi ele que me derrubou. Então, na capelania carcerária não se faz favores nenhum, nem para quem está dentro e nem para quem está fora. Ok? Fecha parênteses. Mas na capelania hospitalar, você pode atender, porque a pessoa está sofrendo pensando na família que está lá fora. Logo, é uma excelente oportunidade de evangelização. Continue sempre orando por ele, pela família dele. Hoje, todo mundo fica com celular no hospital. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Não mande para o paciente videozinhos que insinuem sensualidade, videozinhos de pessoas, de mulheres sem roupas, ou vídeos desagradáveis de acidente, de violência, porque a internet tem de tudo hoje, né? Tem piadas, uma pessoa que está no hospital, entre a vida e a morte, ou tratando de uma enfermidade grave, ou está internado querendo ir embora para casa, não cabe você mandar alguma coisa totalmente descabida dentro da real situação, né? Mandar um vídeo de política, um vídeo de desabafo, ou um vídeo de sensualidade, ou um vídeo de erotismo, ou um link falando mal de alguma coisa, ou uma notícia desagradável. Não, procure mandar textos bíblicos. E também não pegue qualquer mensagem, mande uma mensagem que promova fé, esperança, né? Também não fique ligando toda hora, importunando. Não fique toda hora postando tudo para os outros. Não. Você é um representante do Senhor Jesus. Continue dando assistência o quanto tempo essa pessoa quiser, mas também respeite quando ele estiver calado e quando ele evitar a sua presença. O fato do visitador ou do visitado te receber bem hoje, não quer dizer que amanhã
ele vai estar com a mesma harmonia, ou o mesmo ânimo para te receber. Porque no hospital muita coisa muda, viu? No hospital, o quadro do paciente muda, a enfermidade acentua, o problema se torna agudo. Então tem que entender que o paciente de ontem pode não ser o paciente de hoje. E o paciente de hoje pode não ser o paciente de amanhã. Eu lembro-me, quando estava na capelania do Hospital Evangélico em Curitiba, tinha um companheiro, o pastor Antônio Gonçalves de Assis, que também era capelão no hospital, da mesma denominação. Na época eu era pastor ali, surgiu uma oportunidade de mais uma pessoa e nós o convidamos a ser também pastor nesse hospital. E um pastor muito dado, muito querido. E ele foi visitar num quarto e tinha um paciente. Esse paciente era um policial de fronteira da Polícia Federal que havia sido baleado num confronto com pessoas ligadas com contrabandos, tráficos e narcotráficos. Esse homem tinha recebido um tiro, mas ele era um policial federal, uma autoridade. E quando nós fomos visitar e nos apresentamos, de dentro do quarto mesmo, ele disse que não queria a nossa presença, não queria a nossa visita e, em outras palavras, eu não estou precisando de pastor. Eu esperava o tratamento médico. Acontece que o projétil penetrou a sua medula na coluna cervical e ele havia perdido os movimentos. Como ainda era uma coisa recém-nova, ele imaginava que a cirurgia, a medicina, o tratamento lhe devolveria nas suas capacidades de autonomia, de locomoção, como ele tinha antes. Afinal, a medicina avançou tanto. Mas o pastor não desistiu de todos os dias ir visitá-lo. Ele tinha companhia de uma pessoa que estava ao lado dele, muito bem vestida, bem arrumada, que era acompanhante, mas depois de alguns dias nós descobrimos que ela não era a sua esposa, mas era uma pessoa na qual ele mantinha um envolvimento, digamos assim, marital, embora não fosse a esposa, ele não fosse o marido. Passados os dias, com o agravamento da doença, todos os dias, ao ser abordado por nós, o serviço da assistência espiritual da capelania, ele sempre, muito obrigado, não estou precisando, não quero ouvir, muito obrigado, não quero, não aceito. Mas sempre ali, você não pode desistir, porque para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. E a Bíblia diz, lança semente de dia e de noite, porque não sabe qual dela vai prosperar. A Bíblia fala de 4 tipos de solo, lembra disso? Às vezes hoje o solo é aquele da beira do caminho, que o pneu do caminhão passa, e aquilo virou um asfalto de terra, nada entra ali. Está tão seco, tão duro que nada entra. Mas uma boa chuva e um bom arado pode tornar aquele solo propício para receber uma semente. E o pastor não desistiu dele, embora ele nunca quis ouvir o pastor. Mas passados os dias, a enfermidade continuou, a permanência do leito numa mesma posição, porque ele estava agora sem os movimentos. A pessoa que estava com ele já havia ido embora, porque percebeu que aquela situação seria irreversível, e a pessoa o abandonou. A esposa, ferida por descobrir que ele tinha uma outra pessoa no seu relacionamento, era um relacionamento extraconjugal, ficou muito magoada e também o abandonou. Logo, ele estava paraplégico, numa cama
num hospital, vindo da cidade de fronteira até a capital do estado, submetido sem nenhuma programação, porque o tiro foi num confronto que ele não planejou e recebeu o tiro. Ele estava agora longe de casa, longe da cidade, longe dos amigos, longe da família, longe do relacionamento extraconjugal, deitado numa cama que não era dele, num quarto que não era dele, num hospital que não era a casa dele, num bairro que não era o bairro dele, numa cidade que não era a cidade dele, num corpo que não era semelhante ao que ele era acostumado desde o tempo do seu nascimento. As suas costas começaram a sofrer com escaras, são feridas que da pessoa que fica na mesma posição, mesma enfermagem, fazendo um ótimo trabalho, virando de um lado, virando do outro, mas isso inevitavelmente acontece com quem fica muitos dias deitado na mesma posição. Os seus calcanhar, as suas nádegas, as suas costas, os seus cotovelos, os seus ombros, a sua nuca estavam todas feridas. Ele estava abandonado, estava sozinho e entrou numa situação de depressão profunda porque se deparou com a real situação que ele se encontrava. Graças a Deus, o pastor não pensou em si, porque há muitos visitadores que pensam em si. Eu entreguei na mão de Deus. Você não quer me ouvir? Bate o pé na porta do quarto, sacode a poeira. Não entendendo que Jesus mandou fazer isso numa cidade onde as pessoas estão saudáveis, que têm a possibilidade de ir e vir, não estão sensibilizadas. Jesus nunca mandou desistir de uma pessoa num estado de necessidade. Você não vê Jesus assim, se um doente não te ouvir, bata o pé, sacode a poeira. Você não vê isso. Jesus disse, o são não precisa do médico, o doente precisa. Jesus disse, eu tive doente e você foi me ver. Jesus disse, ide curai os enfermos. Jesus disse, impõe as mãos sobre ele. Tiago também escreve, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros, ore por ele ungindo com óleo. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orei uns pelos outros para que sareis. Porque a oração feita por um justo, não é que você é bom, não, é porque Jesus te justifica. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E o pastor não ficou nervosinho nem brabinho porque ele não o recebia. O pastor não levou em conta quando ele só acenava com a mão dizendo, podem ir. O pastor também não ficou ressentido porque ele só fazia assim. O pastor também não ficou magoado porque dizia assim, não quero ouvir, obrigado. Mas o pastor perseverou. Um assistente espiritual tem que entender que o paciente muda o seu humor, muda o seu ânimo. Cada dia é um dia e as pessoas estão em declínio, estão descendo. E no nosso caso, que a especialidade é pacientes terminais, a gente sabe que se Deus não intervir, acabará em óbito. Não dá para nossos caprichos limitar o nosso relacionamento com quem precisa de salvação, porque meu orgulho foi ferido. Porque minhas emoções estão feridas, porque ele me rejeitou ontem, ou anteontem, ou há 10 dias ele não quis me ouvir. Durante muitos dias ele não queria a nossa presença no quarto. Mas quando foi um dia que ele estava abandonado, sozinho, e o pastor novamente bateu na porta e chamou ele pelo nome, e ele olhou o pastor, e ele, quebrantado, humilhado, ele fazia assim com a mão, lembra? Ele fazia assim, mas naquele dia ele fez assim. Ele fez assim. Meu irmão capelão, capelã e visitador. Você já leu aquela palavra que diz assim, bendito que vem em nome do Senhor? Oh, glória a Deus pela vida do visitador que não desiste, porque se Deus desistisse de você, quantos motivos você já deu, né? Quantas vezes você também não quis ouvir, você rejeitou, mas Deus nunca desistiu de você. Por que desistir do próximo? Por que desistir de alguém que no começo não quis te ouvir, desistir tão fácil? Não, não desista, persevera. E quando ele fez assim, o pastor Antônio Gonçalves de Assis entrou
sentou ao seu lado e ali iniciou o trabalho de capelania naquela vida, assistência espiritual. E ele ouviu a palavra, ele assumiu seus erros sem o pastor lhe apontar o dedo. Ele fez confissão dos seus pecados, contou quem ele era. Ele tinha dúvida da salvação, mas o pastor lhe mostrou com provas escritas pela palavra de Deus. E ele compreendeu o amor de Deus, porque muitas pessoas só vão ouvir a Deus na hora da dor, do luto, do sofrimento, das lágrimas. Muitas pessoas só vão dar abertura para o Evangelho no momento da pedagogia que o próprio sofrimento produz. Ali ele estava paraplégico, longe, abandonado, sozinho, humilhado, deprimido e com medo. Mas Deus preparou alguém para lhe atender e lhe mostrou o amor de Deus e lhe revelou que Jesus poderia perdoá-lo e que, embora ele não estava mais andando sobre os seus pés, ele poderia iniciar uma caminhada pela fé. E ele aceitou a Jesus, ele se entregou a Jesus, ele fez profissão de fé, ele confessou a Cristo, ele levantou as mãos, porque ele não podia se levantar e dobrar os joelhos. Ele levantou as suas mãos com poucos movimentos, porque a bala atingiu muitos movimentos, e a parte inferior e a de cima ele já não tinha muita sensibilidade. Com dificuldade ele levantou as mãos deitado como estava, e as suas lágrimas correram pelo seu rosto. Porque dentro do pecador existe lágrima, sonho, desejo, mas também se entrar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra gerou fé. Dentro dele teve fé. O Espírito o convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e também o consolou. Ele se entregou a Jesus. Mais poucos dias, e ele partiu para a eternidade. Onde ele foi? Nós emitimos juízos na vida de pessoas que não conheciam a Deus, porque nós, como igreja, falhamos. Fazemos congresso para nós mesmos hoje em dia, idolatramos pregadores e cantores, construímos grandes templos e não cumprimos o ID de Jesus, como é o dever da igreja. E às vezes, uma bala de um traficante leva uma pessoa a um lugar aonde o Espírito vai te conduzir, sem você saber, sem agenda programada, e haverá, oh glória a Deus, o encontro que Deus mais ama, do pecador com o Salvador. Seja você o mensageiro de Deus que não desiste das pessoas que não quiseram te ouvir no primeiro contato. Insista. Essa missão é espiritual. Há espíritos malignos que querem destruir, mas há um espírito em nós, mais excelente, que quer reconstruir, salvar. E a cura da alma é maior que a cura do corpo. A salvação da alma é melhor do que a alta médica. Se curar o corpo, glória a Deus por isso. Mas se você ganhar essa alma, você encobre multidão de pecados, e a Bíblia te chama de sábio. Não estou falando de inteligência aqui não, que inteligente tem muita gente inteligente, muitos teólogos, catedráticos, pessoas que devoram livros, têm inteligência para dar de sobra, mas são soberbos, arrogantes, se acham aos seus próprios olhos grandes estrelas, quando na verdade somos remadores do último porão. Fomos chamados para servir,
para levar a mensagem que os anjos queriam levar. Mas só um tem nome sobre todo nome. Só um merece ser adorado e respeitado, e que toda língua o confesse e todo joelho se dobre. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você é um servo, conservo comigo, servo de Deus, para ganhar vidas que estavam condenadas a uma eternidade sem Deus. Pregue a palavra como servo de Deus e entenda que o Senhor vai usar. Não desista das pessoas, não desista, porque a obra que você está fazendo não é sua, é de Deus, mas Deus te escolheu para participar. E aí você não será uma pessoa inteligente, porque a Bíblia diz: o que ganha almas, sábio é. Seja sábio, de inteligente, sem ofender. Os púlpitos estão cheios, as igrejas estão cheias, mas de sábios nós estamos carentes. Seja sábio. Você pode não saber conjugar o verbo. Talvez você ainda diz que Jesus sarva, que Jesus volta, que nós foi visitar, nós fomos no hospital. Não importa. Se você não sabe conjugar o verbo, no mundo espiritual não importa. A questão é se você conhece o verbo. E o verbo é Deus, e o verbo é Jesus. Fale de Jesus, ganhe almas, e serás um homem sábio. E quando você chegar na eternidade, o Senhor te recompensará. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.